É isso aí, vazou o possível roteiro de Vingadores Doomsday, ou como foi traduzido aqui pro Brasil, Doutor Destino. E vários portais já disseram que esse roteiro é verdadeiro. Então se você não se importa com spoiler, fica aqui no vídeo até o final. E temos a possível volta de Tobey Maguire como Homem-Aranha, temos a volta também de Hugh Jackman como Wolverine, além do Deadpool e várias outras coisas que, se forem verdade, esse filme vai ser épico, muito além de Vingadores Ultimato. Então bora ler esse roteiro. É isso aí, Vingadores Doomsday, estreia em dezembro deste ano. E já vazou um roteiro que eu vou deixar para você ler nesse card aqui. E agora vários portais de notícia lançaram esse novo roteiro aqui, dizendo que é o verdadeiro. Mas como eu falei, pode não ser. Mas mesmo se não for, as coisas que tem aqui são bem legais da gente pelo menos imaginar. Então agora vamos ver ele aqui por partes. Mas antes eu te peço que já deixe o seu like no vídeo, que isso me incentiva bastante a trazer novos vídeos aqui pra você, tanto da Marvel quanto da DC e tudo aí no universo de filmes, séries e animes. E já ativa o sininho que todo dia eu posto shorts. Agora sim, vamos ler esse roteiro. Bom, o primeiro parágrafo diz o seguinte: Vingadores Doutor Destino começa na realidade do Homem-Aranha de Tobey Maguire. Ele está no meio de uma batalha contra Deadpool e Wolverine, que foram enviados por Fera, com um dispositivo capaz de destruir este mundo. Então o filme aí, pelo visto, já vai começar com uma batalha épica com o Homem-Aranha de Tobey Maguire lutando contra o Deadpool e o Wolverine. Acho que o Homem-Aranha aqui, mesmo sendo o Homem-Aranha live action aí, que eu acho que é o mais forte, não vence o Deadpool e o Wolverine não. Apesar do Homem-Aranha ter ali um fator de cura, mais perto do Deadpool e Wolverine aí que cresce cabeça, cresce braço, perna, o Homem-Aranha não tem chance. Apesar de que várias vezes, nos quadrinhos, ele já lutou contra esses e algumas vezes até venceu, mas contra os dois é bem complicado. E outra coisa aqui é quem enviou eles foi o Fera, dos X-Men. Então a gente pode deduzir aí que o Wolverine e o Deadpool já se encontraram com o Fera da realidade dos filmes dos X-Men. E continuando aqui, Wolverine consegue ativar o dispositivo e é deixado para trás junto com Homem-Aranha. Deadpool retorna e vemos Professor X assistindo à queda de outro mundo. É necessário destruir uma realidade para salvar outra, ou ambas serão destruídas. Isso aqui eu confesso que fico com um pé atrás, porque então o Wolverine e o Homem-Aranha vão ser já eliminados na primeira cena, na primeira parte do filme. Isso daqui já me deixa desconfiado. E essa história aqui de que para salvar uma realidade precisa destruir outra, eu também não acredito muito, mas pode ser essa a premissa do filme e o do porquê que eles vão colocar um universo ali contra o outro. Por exemplo, os Vingadores versus os X-Men e assim por diante. O filme retorna ao funeral de Tony Stark e acompanha Steve Rogers ao passado, mostrando sua vida com Peggy e seu filho, Jim. Loki o visita, aparentemente antes do fim da segunda temporada de Loki. Isso daqui é bem legal, como eu já falei, você que não assistiu a série do Loki precisa assistir, que vai ser extremamente importante para Vingadores Doomsday, mesmo que esse roteiro aqui não seja falso. Já foi confirmado aí que a própria Marvel lançou uma lista de coisas que você precisa assistir para entender esse filme. Inclusive, tá aqui no canal esse vídeo. Então já era de se esperar que alguém visitaria o Steve Rogers lá no passado com a Peggy, e aqui diz que seria o Loki. Eu já vi outros rumores dizendo que seria o próprio Doutor Destino, ou até mesmo o Quarteto Fantástico. Mas o Loki, eu duvido que seja ele, porque acredito que ele vai aparecer só lá pro terceiro ato do filme, lá pro final, onde eu acredito que o Dr. Doom vai tentar roubar aquele trono dele e controlar todo o multiverso. Loki avisa Steve sobre os planos da TVA e oferece ajuda para salvá-los a uma realidade na qual eles podem viver escondidos e salvos. Terra 828, lar do Quarteto Fantástico. Então Loki vai aqui chamar o Steve só para salvar ele? Seria mais fácil dizer que ele foi atrás do Steve para salvar a família dele, mas também chamá-lo para uma missão, que é a de salvar o multiverso. Aí sim isso daqui faz sentido, mas mantê-los escondidos aí já é outra coisa. Fora que eu acredito muito
muito que o universo aqui do Quarteto Fantástico também vai estar em risco. Então, trazer o Steve para ele não faria muito sentido. A cena pós-créditos de Quarteto Fantástico, Primeiros Passos, mostra Doutor Destino contando ao Senhor Fantástico sobre as incursões e que o universo deles é o próximo. Eles visitam Steve, que concorda em viajar até a Terra 616, onde eles convencem os heróis deste mundo a ajudar Doutor Destino a realizar seu plano. Então, começando aqui com a cena pós-crédito, né, de Quarteto Fantástico, onde mostra ali só um vislumbre, né, mostra o Dr. Doom de costas, segurando o filho do Senhor Fantástico e da Mulher Invisível. Então, segundo esse roteiro aqui, não vai ter uma briga ali, né, pelo contrário, ele foi avisar que o multiverso está entrando em colapso, né, as incursões, como a gente viu que acontece lá no Doutor Estranho 2. E como eu falei, né, não faz sentido o Loki pegar o Steve e levar para a Terra do Quarteto Fantástico, sendo que ela vai ser destruída também. A não ser que eles descubram que ela será destruída depois que o Steve já estiver lá. E aí sim eles vão chamar o Steve para a missão de salvar o multiverso. A batalha entre Vingadores e X-Men é menor que o esperado. A luta começa com os Vingadores da Terra 616 chegando em busca de ajuda. A equipe mutante sobreviveu a várias incursões e está hostil. Doutor Destino e Reed Richards têm um plano de construir canhões nas terras restantes para separar as realidades paralelas e dar fim às incursões. Isso daqui tá um pouco estranho. Construir canhões, eu não me recordo de ver isso nos quadrinhos, né? Porque nos quadrinhos eles até tentam construir alguns aparelhos, algumas máquinas para impedir que os universos entrem em colapso. Mas canhões, daí é meio estranho. E aqui, como já era esperado também, vamos ter uma batalha aí, uma luta entre os Vingadores e X-Men, que achei que seria épica. Estou contando com isso ainda, apesar de dizer que será menor do que o esperado, mas eu espero uma luta aí pelo menos de uns 5 minutos, só para ver Vingadores e X-Men, que eu achei até que seria uma futura saga aí do MCU. Acharia bem legal essa história sendo contada de forma isolada, porque ela é bem interessante de ver, fora que as lutas entre os Vingadores e os X-Men ali tem umas bem legais. Os heróis se dividem em times para visitar os diferentes mundos. Steve revela para Thor que encontrou com Loki vivo e concorda em levá-lo até seu irmão. Ao chegarem na TVA, descobrem que todos estão mortos e Loki teve seu coração arrancado. Steve confronta Doutor Destino e descobre que o plano do vilão era permitir a ocorrência das incursões para reconstruir o universo à sua imagem e ressuscitar sua família. Obviamente que o Doutor Destino tinha seus próprios interesses. Eu já lancei um vídeo aqui falando da história do Doutor Destino e seus poderes. Então, contando aqui só um pouquinho, ele teve os seus pais mortos, né? Sua mãe era uma feiticeira e seu pai era um cientista. Então, ele é o melhor dos dois mundos aí, sendo tanto um cientista, né, por construir máquinas e tudo, e também um dos maiores feiticeiros. Ele tem um objetivo muito forte, muito firme na consciência dele de trazer a sua família de volta, principalmente a sua mãe. Então, pelo visto aqui no MCU, isso vai ser mantido. Doutor Destino leva Steve até seu castelo na Latvéria e apresenta seus seguidores mascarados, um deles imitando Peg para enganar Steve. Sua presença na Terra 828 é o que causou a incursão na realidade, o que levou o Doutor Destino a realizar experimentos perigosos que deram errado e causaram a morte de sua família e sua desfiguração. Por este motivo, ele usa armadura e máscara e, com muita vingança, mata Jean na frente de Steve. Isso daqui é pesado, hein? Mas também já fiz um vídeo de alguns aliados aí que o Doutor Destino vai pegar em várias terras, e acredito que vai ter uma versão do Steve, né, o Capitão Hydra. Essa versão aqui da Peg eu não imaginava que seria uma versão da Viúva Negra de outra terra e também um Doutor Estranho do Mal. Acredito nessas 3 variantes do mal aí, que seria bem legal. Mas aqui tá dizendo que vai ser uma variante da Peg aí que ainda vai matar o seu filho. Acho bem difícil, até porque, imagina, mesmo sendo de outra terra, aquele filho é dela. Então ela precisa ser bem mal aí pra fazer isso. Thor avisa os outros heróis sobre o Doutor Destino e os Vingadores. O Quarteto Fantástico e os X-Men chegam na Latvéria para a batalha final.
Odin envia um exército de Valhalla após uma oração de Thor. A incursão final se inicia junto com a batalha. Ué, mas Odin não tinha morrido? Será que é um Odin de outra terra? Como eu falei, tem algumas coisas aqui que tá me incomodando nesse possível roteiro vazado. Mas a gente viu em um dos teasers o Thor orando. Pode ser que seja isso. Ou pode ser que quem inventou esse roteiro pode ter visto isso e colocado aqui como uma base para essa oração dele, né? E essa Lativéria aqui, será que é do universo 828? Nunca foi falado nada sobre isso. Tudo é destruído, com exceção de Doutor Destino. Ao roubar o coração de Loki, ele roubou seus poderes e agora os usa para criar Battleworld, onde ressuscita os caídos e apaga suas memórias para viverem apenas a nova realidade. Doutor Destino se torna o Deus Imperador de Battleworld. Esse Battleworld aqui provavelmente vai acontecer mesmo, porque outros portais de notícias já disseram isso, e é o que vai dar o gancho aí para Vingadores Guerras Secretas. Então, só resumindo o que eu já vi em outros portais, o Doutor Destino vai acabar com todo o multiverso, deixando apenas um. E esse universo é como se fosse uma arena ali, onde ele coloca os heróis para brigarem uns contra os outros, mais ou menos aí como um coliseu, lembrando muito o que a gente viu lá em Thor 3, né, o Ragnarok, onde tinha uma arena ali que o carinha botava eles para brigar e se divertia com isso. É mais ou menos essa ideia, mas é um planeta inteiro só para isso. Então, como diz aqui, ele vai apagar as memórias e fazer com que eles vivam apenas essa realidade, né? Saibam, conheçam apenas essa realidade. É por isso que o nome é Battleworld, né? O mundo da batalha, o mundo de batalha. E aqui pode fazer sentido o Tom Maguire, o Homem-Aranha Tom Maguire e o Wolverine terem desaparecido lá no começo, porque já vi também outros rumores dizendo que eles serão aí uma peça fundamental, peças fundamentais lá em Guerras Secretas. Então pode ser que eles viajem aí para outros multiversos ou se escondam ali nas brechas do multiverso que existem, assim como na DC, né? Existem ali umas brechas onde são indetectáveis, onde os heróis se escondem. Pode ser que eles também encontrem essas brechas e voltem lá em Guerras Secretas com vários outros heróis aí, salvos antes do Doutor Destino destruir o multiverso. Mas é aí, o que você achou desse roteiro? Gostaria que fosse assim? Mudaria alguma coisa? Curte o vídeo e me conta nos comentários. E não esquece de seguir aqui o Notícia Nerd, que ainda vai sair muita coisa da Marvel e principalmente dos Vingadores. E já assiste esses outros vídeos aqui. Te espero lá.